Vencemos! Finalmente fora de casa, depois de alguns jogos, o Santos volta a vencer e vence de forma muito convincente, viu? E merecedora. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo entre Bahia e Santos, onde o Santos venceu por 2-1 de virada, fora de casa. Um jogo extremamente importante, né? Famoso jogo de 6 pontos, e a gente conseguiu a vitória. Eu sei que essa vitória ainda não tirou a gente do Z4, mas é o primeiro passo para uma possível reação aí que possa vir a acontecer nas próximas rodadas. Vamos começar falando então, antes de começar falando do jogo, sobre os últimos dias do Santos. O Diego Aguirre acabou sendo demitido depois da derrota para o Cruzeiro. Marcelo Fernandes assumiu o time interinamente e foi ele que estava no comando ontem na beira do campo. Nessa vitória mais do que importante para a gente continuar conseguindo enxergar ali uma luz no fim do túnel. Bom, o time que foi a campo ontem no primeiro tempo foi com algumas alterações, né? O Dodô ali fazendo um papel como de zagueiro ali atrás, numa linha de 3. O Kevson também jogando, entrando no time, jogando ali como um ala. O Lucas Braga do outro lado. O nosso meio campo bem recheado e o ataque ali com o Marcos Leonardo e Soteldo, como a gente já estava bem acostumado. Bom, o Santos foi bem avassalador nessa primeira etapa, nos 4 primeiros minutos, então ainda mais. A gente teve 2 bolas na trave, teve uma finalização do Marcos Leonardo, onde o goleiro defendeu a queima-roupa ali, uma grande defesa do goleiro do Bahia. E nos primeiros 15 minutos só deu o Santos. O Santos entrou com um outro ímpeto dentro de campo, né? O Santos muito mais organizado, com muita mais vontade, um time que a gente não via ali há muito tempo, nem parecia que a gente estava, nem parecia que a gente estava na zona de rebaixamento, né? Porque foi um time irreconhecível, mas de uma forma positiva. A gente já viu o Santos irreconhecível várias vezes essa temporada, mas de forma negativa. Mas ontem foi o contrário, foi reconhecível de uma forma muito positiva e boa, e é o que a gente espera do Santos daqui para frente. Esse time com mais vontade, com mais garra, sabendo que, olha, é possível sim fazer a nossa parte e sair dessa situação que a gente está complicada, né? Mas enfim, primeiros 15 minutos ali totalmente do Santos, o Bahia não estava conseguindo ver a cor da bola, mas depois consegue equilibrar o jogo. O Santos, infelizmente, não consegue abrir o placar nesse primeiro momento ali, onde é melhor que o Bahia, porque a bola insiste em não entrar, como nos últimos jogos, quando a gente conseguia criar algumas oportunidades, a bola insistia em não entrar. Ontem foi a mesma coisa, como eu disse para vocês. Teve a finalização do Marcos Leonardo, a gente teve 2 bolas na trave também, então a gente parou ali e a bola passava raspando e não entrava de jeito nenhum, mas ela entrou no segundo tempo, mas a gente já chega lá, tá? O primeiro tempo acabou terminando 0-0, depois que o Bahia equilibra o jogo, o Santos consegue continuar jogando bem, mas com um pouco menos de intensidade do que começou ali nos primeiros 15 minutos iniciais. No segundo tempo, o banho de água fria, né? O Santos não volta tão bem assim como terminou a primeira etapa, apesar de ainda continuar jogando bem, mas não volta tão bem. O Bahia consegue chegar no gol, e esse gol eu vejo como uma falha individual do Lucas Braga. Era ele que estava na marcação ali daquele lado, onde o jogador Bahia consegue fazer a finalização totalmente sem nenhuma marcação, e o Lucas Braga estava caído dentro da área. Então, assim, o Lucas Braga ontem, no primeiro tempo ele até apareceu bem, mas no segundo tempo muito abaixo, a gente quase não ouviu o nome dele, mas ele continua até o final do jogo, né? Não sei porquê, acho que o Marcelo não estava vendo ele também para talvez substituí-lo, não sei. Mas o Lucas Braga ontem no segundo tempo não fez uma boa partida. E foi dele ali, foi do lado dele que acabou saindo o gol do Bahia, o primeiro gol. E quando o Bahia fez o gol, já bateu aquele medo, né? Meu Deus, e agora? Qual vai ser a reação do Santos a esse gol tomado? Sendo que a gente tinha visto em alguns últimos jogos que o Santos acabou saindo derrotado, que a gente até começava mais ou menos bem, tentando alguma coisa ali, mas quando o adversário marcava, a gente entrava em parafuso, nada dava certo mais. Isso é algo que vem acontecendo de forma bem recorrente, né, nos jogos do Santos.
Mas ontem a gente conseguiu manter a calma, né, de certa forma, na medida do possível, mesmo não jogando tão bem assim no segundo tempo, e conseguiu chegar no empate com o gol do Marcos Leonardo. Numa cobrança de falta do Soteldo, o Joaquim escora e o Marcos Leonardo faz o gol dos Santos 1-1. Depois disso, depois desse empate, o Joaquim ontem foi muito bem, né, tanto na defesa quanto no ataque. A gente ganhamos de cabeça, gente. A gente ganhou de cabeça na defesa, a gente ganhou de cabeça no ataque, e assim, a gente sabe que em bola aérea o Santos não tem muita vantagem assim, né? Apesar de ter jogadores altos. Mas ontem o Joaquim foi muito bem, o Barça também, né? O Barça é um jogador regular que vem jogando bem. Falei para vocês no jogo passado que ele fez uma boa partida, apesar de a gente ter tomado 3 gols do Cruzeiro, mas ele fez uma boa partida também, e ontem não foi diferente. Bom, depois disso, o Marcelo acaba mexendo no time, embora eu acho que ele tenha demorado um pouco para mexer, mas ele mexe. Entra Nonato, Caiçara, Furt e Dodge, e é do Furt que sai o gol da virada, tá, gente? Ai, meu Deus do céu, fiquei muito feliz. Bom, o gol da virada vem de uma cobrança de escanteio, onde o Joaquim mais uma vez escora, sobra pro Furt e ele finaliza e faz o gol da virada, 2-1 Santos. Então, assim, de forma bem resumida, o Santos mereceu vencer o jogo por todo o contexto que foi, né? Tanto do primeiro quanto do segundo tempo. A gente sabe que quando a gente venceu o Grêmio, por exemplo, e quando a gente venceu o Goiás, a gente fez bons primeiros tempos e teve bons momentos durante o jogo, vamos dizer assim. Só que em alguns momentos a gente acabou pecando, foi quando a gente tomou os gols, por exemplo, o empate do Goiás, o Grêmio, acho que se não me engano, saiu na frente, a gente conseguiu a virada também, né? Eu acho que foi. E daí a gente viu o Santos ganhar esses 2 jogos, só que assim, mais no sufoco e na sorte ali do que propriamente porque fez uma boa partida. No jogo de ontem, não. No jogo de ontem, o Santos ele começa muito bem, consegue manter, e no segundo tempo, mesmo caindo um pouquinho essa intensidade, já que o Marcelo ele demora para mexer no time, os jogadores estão cansados ali, né? Enquanto o Bahia, do Rogério Ceni, já vai fazendo as substituições logo no início ali da segunda etapa. A gente vê que o Santos consegue consegue se manter ligado no jogo e consegue essa virada jogando bola, nada de sorte nem nada, jogadas mesmo ali trabalhadas, pensadas, e as duas de bola parada, né? Teve um início de bola parada, mas ainda assim jogadas trabalhadas e pensadas, não foi tipo, aconteceu. Não, o Santos de fato mereceu vencer ontem porque jogou bem. Não tô falando que foi super superior ao Bahia, né? Porque não foi, o Bahia também teve seus momentos, mas de qualquer forma o Santos fez por merecer a vitória ontem. E é uma vitória importante, porque como eu disse para vocês, era o famoso jogo de 6 pontos, né? No pós-jogo do jogo do Cruzeiro, eu falei, os próximos 2 jogos serão jogos decisivos, Bahia e Vasco. São jogos que nós não podemos perder, porque depois porque são jogos de 6 pontos, times que estão brigando com a gente ali no mesmo lugar, que estão jogando o nosso campeonato. Então a gente conseguiu fazer a nossa parte diante do Bahia, fora de casa, uma vitória extremamente importante. Fazia tempo que o Santos não jogava tão bem assim fora de casa, né? Com essa intensidade, com essa vontade, com essa organização, tocando bola, pensando o jogo. E agora, no próximo jogo diante do Vasco, vai demorar um pouquinho, só no mês que vem, dia 1º de outubro agora. Então, se o Santos contratar um treinador até lá, vai ter um bom tempo aí para conseguir ver o time, estudar o adversário e conseguir fazer mais uma boa partida. Ou se o Santos não trazer ninguém e continuar com o Marcelo, ele vai ter também esse tempo para conseguir pensar no time. Mas é importante que, independente de quem seja no comando do Santos, continue fazendo o que o Marcelo fez, né? O básico, inicialmente. Não precisa inventar moda, gente. Não tem por que inventar moda. Por exemplo, ele colocou o Kevson ali, recuou um pouquinho o Dodô, deixou o Kevson um pouco mais livre para subir para o ataque, mas ele lotou o meio-campo, onde o Santos sempre estava perdendo, e ontem a gente não perdeu tanto no meio-campo.
colocou o Soteldo e o Marcos Leonardo lá na frente. O Furt no segundo tempo também entra muito bem, tanto é que os nossos gols foram marcados pelos nossos dois centroavantes, Marcos Leonardo e o Furt. O Soteldo jogando também muito bem ali, puxando muitos contra-ataques. O Soteldo, quando o Soteldo sai, eu fico até um pouco desesperada e falo, meu Deus do céu, por que vai tirar o Soteldo, né? Ele que tá levando o time pra frente, ele que tá puxando contra-ataque, ele que tá dando velocidade no jogo. Embora ele tenha saído depois de um lance que ele acaba errando, onde poderia ter sido ali o nosso segundo gol já, né? Porque o Santos teve um contra-ataque muito bom, mas que acabou tendo um passe errado ali, acho que o Marcos Leonardo, que era o Marcos Leonardo que estava chegando? Não lembro quem era que estava chegando, mas estava chegando alguém ali. O Santos estava chegando com 3 jogadores ali na frente, contando com o Soteldo. Soteldo, então, muito bem. Jean Lucas também bem ligado no jogo, na partida. E a nossa defesa, gente, com o Rincon, o próprio Dodô, o Basso, como eu já citei, Joaquim, funcionando muito bem ali atrás. Eu acho que o único que deixou a desejar ali mesmo foi o Lucas Braga, que não conseguiu dar o apoio que a defesa precisava. Foi substituído no segundo tempo? Não, ele não foi substituído, na verdade. O Caissara acaba entrando no time, mas o Lucas Braga permanece, mesmo não fazendo um bom segundo tempo. De qualquer forma, independente de qualquer coisa, eu tô aqui para falar do jogo, então a gente tem que apontar os erros. Não é porque a gente venceu que foi tudo maravilhoso, tem coisas para arrumar ainda, mas de qualquer forma a gente pode aproveitar aí esse final de mês com essa vitória, né? Porque fazia tempo que a gente não vencia e vencer da forma que venceu ontem, um jogo tão importante. Eu tô repetindo muito isso, porque era um jogo muito decisivo pra gente, né? Porque se o Bahia conseguisse abrir esses mais 3 pontos em cima da gente, seria muito difícil as próximas rodadas. E como eu disse pra vocês e repito, tô repetindo isso todo o vídeo, a cada jogo que passa é um jogo a menos. Então, todo ponto conquistado tem que ser valorizado. E dessa vez, uma vitória, os 3 pontos, o máximo que a gente pode conquistar no jogo, jogando da forma que jogou, né? Então, não só o resultado, mas o desempenho do time em campo foi muito bom, foi muito positivo e sim, a gente tem que aplaudir, tem que comemorar e torcer para que nos próximos jogos a gente continue dessa forma. Eu vou ficando por aqui, comenta o que vocês acharam desse jogo então, próximo jogo nosso contra o Vasco no dia 1º de outubro, em casa na Vila Belmiro. E é isso, gente. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!